Deus. Sintam-se à vontade para estar conosco, que o Senhor Jesus os abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Lá virou bagunça já. Então nós queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Deus os abençoe. Sintam-se à vontade para estar conosco sempre que desejarem. Sempre serão bem-vindos. Talvez algumas coisas vocês vão ouvir e vão perceber que é um pouco diferente de algum outro lugar que vocês vão, mas é tudo perfeitamente normal. Nós somos muito apaixonados por Jesus, então a gente não se importa muito com outras coisas. Amém? É tudo perfeitamente normal. Vamos à palavra de Deus então, Juízes capítulo 3, verso 7. Juízes 3, 7. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que, ouvindo a Tua palavra, nós possamos entendê-la, recebê-la em nosso coração, Senhor. Que tudo aquilo que pode dificultar o nosso entendimento da Tua palavra caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Juízes 3, 7, nós vamos ler até o verso 9. Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia. Nós vamos, a partir de hoje e alguns sábados, a gente vai estar tratando sobre o tema de batalha espiritual. E por algum tempo a gente vem buscando um entendimento mais amplo a respeito deste assunto, dentro da visão do Evangelho do Reino. E há bastante tempo nós viemos buscando entender, compreender, porque todos nós viemos de uma tradição onde se falava muito sobre batalha espiritual, onde se fazia algumas coisas sobre batalha espiritual, mas como em tudo que a gente procurou entender dentro do que é o Evangelho, do que é a palavra, nesse tema também nós vamos nos deparar com algumas coisas que antes a gente entendia que era, vamos dizer, o certo, que era o que se devia fazer, mas que hoje, de acordo com a palavra, de acordo com o entendimento que foi ampliado, a gente vai perceber que havia muitas coisas que na verdade, não fecham bem com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, e o fato de nós tratarmos sobre batalha espiritual não significa que nós vamos fazer um culto de libertação, que nós vamos fazer alguma coisa mística, que nós vamos fazer aqui algumas outras coisas.
Nós queremos entender o que a palavra de Deus fala sobre esse tema, o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto e nos alinhar com a palavra de Deus. Nós vamos pôr de lado alguns paradigmas, algumas coisas que nós ouvimos, que nós recebemos ao longo dos anos e que hoje, diante da palavra, a gente vai vendo que não nos serve mais. Não nos serve mais. Então é isso que nós queremos fazer. Queremos entender o que a palavra de Deus fala sobre isso, como agir diante de uma situação de batalha espiritual enfim, e ao longo de algumas semanas a gente vai ir mergulhando e entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Hoje nós queremos fazer uma introdução para que você comece a ir desmistificando algumas coisas, que você comece a ir destruindo algumas ideias que antes faziam parte da sua mente, do seu coração, e que agora elas precisam ser alinhadas com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui o povo de Israel e vemos que eles se tornaram escravos de uma nação. Eles se tornaram escravos de uma nação. E a primeira coisa que nós precisamos entender, a palavra de Deus fala das forças espirituais do mal. A palavra de Deus cita que pessoas ficavam endemoniadas. A palavra de Deus fala de pessoas que perdiam o controle, o domínio de sua vida, o domínio de suas decisões, por influências, por domínio, por uma possessão de espíritos malignos. Existe realmente isso. Existe também, a palavra de Deus fala da maldição, das maldições, de pessoas que vivem sob maldição, de pessoas que estão sob maldição. Também a palavra de Deus fala sobre isso. Mas nós precisamos agora alinhar todo mais do que nós ouvimos, todo mais do que nós entendíamos, de acordo com a palavra de Deus. Existe um hábito no meio evangélico de que quando alguma coisa acontece, alguma coisa ruim, alguma coisa que vamos dizer que contraria e que prejudica uma pessoa, logicamente a resposta que muitas pessoas dão é o diabo. Tudo é o diabo, tudo é o demônio. Eu estou sendo perseguido, o diabo está me perseguindo, porque o diabo está se levantando, porque o diabo isso, porque o diabo aquilo. Só que a grande maioria das vezes em que a pessoa está dizendo que o diabo está se levantando, o diabo não tem nada a ver com aquilo. O que está acontecendo é que de repente essa pessoa tomou decisões erradas, ela tomou um caminho tortuoso e a consequência veio. E aí, porque a consequência veio, não é porque o diabo se levantou contra ele, é porque agora ele está colhendo as consequências daquilo que ele fez, das suas decisões erradas, das suas atitudes erradas, do caminho tortuoso em que ele decidiu andar. Então, no meio evangélico, a grande justificativa que se ouvia: o diabo, pastor. O marido lá traiu a mulher porque foi o diabo, pastor. Aí a mulher traiu o marido porque foi o diabo, pastor. Aí o filho fez não sei o que porque foi o diabo. Então tudo era o diabo. Aí o camarada passa o sinal vermelho, ele é multado. Foi o diabo, pastor, que se levantou. Não foi o diabo. Não, então primeira coisa que a gente precisa desmistificar é romper com essa mentalidade de que tudo é o diabo. Então você comeu demais, foi dormir, encheu a barriga de feijoada, de carne de porco, de não sei o que, foi dormir, passou mal, teve que ir para o hospital, e aí, o que houve? O diabo se levantou? Não, você não se cuidou, você exagerou na dose, né? E agora houve uma consequência, você não se cuidou. Você tem um determinado problema de saúde, você não pode comer sal, e aí você se entope de sal, a pressão vai lá não sei aonde, vai parar no hospital. O que houve? O diabo se levantou, pastor, o senhor veio querer me matar. Não, se você cuidar da saúde, não vai ter esse problema. Então essa ideia, essa mentalidade de que tudo que é ruim
de tudo aquilo que nos contraria é o diabo, isso tem que parar com esse negócio. Diga para o irmão, para com isso, irmão. Para com esse negócio de você tomar decisões erradas e depois dizer que é o diabo que é o culpado de alguma coisa que está acontecendo, sendo que a grande maioria das vezes a pessoa está colhendo o que ela mesma semeou. Ela está vivendo as consequências do caminho tortuoso que decidiu seguir. É simples assim. Diga para o irmão, para com isso. Diga para ele, não é o diabo não. Muitas vezes é você mesmo, querido. É como aquela pessoa que vai lá com a fatura do cartão de crédito, diz, pastor, eu vim aqui, eu quero que o senhor ore pelo meu cartão de crédito, porque o diabo devorador, ele está aqui no meu cartão de crédito. Deixa eu ver a sua fatura aí, vê se tem aí vela preta, galinha. Não tem. Mas o que tem lá? Sapato, bolsa, não sei o que. Não, então o devorador não é o diabo, é você que não sabe se controlar. É você que não sabe ter domínio próprio. É você que é compulsivo em gastar. E aí depois diz que é o diabo. Porque muitas vezes, querido, é mais fácil dizer que é o diabo do que reconhecer que você precisa mudar. Fica mais legal liquidar a fatura assim. Foi o diabo, daí fica tudo legal. Do que reconhecer que você é um gastador. Que você ganha 1.000 e gasta 10. Que você ganha 1.000 e gasta 2. Não adianta chorar depois, dizer que é o diabo. Não é? Então às vezes a pessoa tem que parar e tem que olhar para si. E ela tem que ver, poxa vida, é eu que sou culpado. É eu que estou agindo errado. É eu que sou um gastador. É eu que estou provocando essa situação. Você quer ver o que Jesus fala? Mateus 15, 17. Olha o que Jesus fala. Mateus 15, 17. Vamos ler lá. Mateus 15, 17 ao 19. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e são estas as coisas que contaminam o homem. Então o que Jesus... Então quantas vezes alguém faz alguma coisa e diz assim, não, pastor, o senhor vê, é porque foi o diabo que fez isso. Então veja ali, da onde procedem essas coisas? Do coração do homem. É do coração do homem que procede. Então, camarada, trai a esposa. Ele tem um relacionamento extraconjugal, mas ele quer espiritualizar a situação. Então ele diz, pastor, o diabo fez uma armadilha para mim. O diabo armou para mim, pastor. E agora o senhor vê o que está acontecendo. Está acontecendo, seu sem vergonha, que você não tem domínio próprio, que você não tem vergonha, que você não honra a sua esposa, que você não respeita a sua esposa. Não é o diabo. Então Jesus diz que essas coisas, elas procedem do coração do homem. Olha o que Jesus fala ali, os furtos. Pastor, o senhor veio, eu estava sem dinheiro, e eu passei e estava lá o dinheiro. E era bem assim, olhei, era bem o valor que eu precisava para pagar aquela conta. Aí eu peguei. Aí deu problema. Aí foi a polícia chamada. Aí a pessoa vai ser ouvida e diz, senhor, vê que cilada que o diabo armou para mim. Não foi o diabo. Porque os furtos, eles são gerados primeiro no coração do homem. É do coração do homem que procedem essas coisas. É do coração do homem que procedem muitas coisas que no meio evangélico as pessoas dizem, é o diabo. Mas na verdade
elas estão no coração do homem. Elas estão dentro do homem. A palavra de Deus diz que cada um é tentado naquilo que ele cobiça. Cada um é tentado naquilo que ele cobiça. Então, a palavra está dizendo que se há uma fraqueza em você, em alguma área, que você precisa aprender a se dominar. Você precisa aprender a se controlar. A parar em tudo justificar dizendo que é o diabo, que são os demônios. Tá, pastor, então o senhor está dizendo que os demônios não existem? Existem. O senhor está me dizendo que não existe então esse negócio do diabo? Existe. Mas existe também muita gente fazendo propaganda enganosa, dizendo que é o diabo e não é. Existem muitas pessoas que fazem coisas erradas. E para espiritualizar a situação, eles dizem que foi uma cilada do diabo, que foi uma ação do diabo, que foi o diabo que fez isso, que foi o diabo que fez aquilo, sendo que quem fez foi ela, por decisão própria, por livre e espontânea vontade. Então Jesus, ele fala isso. Mas a palavra, ela nos faz entender em Gálatas, quando ela tem uma lista de coisas que o Espírito Santo nos dá, que são chamados de frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, ele cita o que o Espírito Santo nos dá. Aí você vai me dizer assim, mas o senhor não ia falar de batalha espiritual? Mas eu estou falando de batalha espiritual. Eu estou fazendo a introdução. Então nós precisamos entender que nem tudo do que a gente costuma ver e ouvir e declarar que seja um ataque do mal, não é um ataque do mal. Gálatas capítulo 5. Deixa eu me ver aqui. Olha o que ele fala ali, ó. Vamos ver o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, 5,19 de Gálatas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o que a palavra está dizendo? Existem as obras da carne e existem os frutos do Espírito. Aonde é que o inimigo entra para atingir a vida de um cristão? Aonde é que o inimigo entra para atingir a vida de um cristão? Por onde que ele entra? Pela carne. É pela carne. Ou seja, por essas obras da carne que ele entra. Então, a palavra de Deus, vamos lá, vamos devagar. Eu não vou acelerar aqui para você não se perder. 1 Pedro 5, 8. 1 Pedro 5, 8 diz assim. 1 Pedro, lá mais no finalzinho do Novo Testamento, da carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Depois a gente vai ler mais um, Tiago 4, 7. 1 Pedro 5, 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A palavra de Deus, ela compara, ela não diz que o diabo é um leão.
Às vezes a gente precisa, esses dias na escola a gente estava falando, às vezes a pessoa precisava entender um pouco do português, de interpretação de texto. A palavra não está dizendo que o diabo é um leão, está dizendo que ele é um leão? Ele diz que ele é como um leão, parece um leão, mas ele não é leão. Ele imita o leão. Ele fica à volta de um cristão, esperando uma oportunidade para atingi-lo. Por onde que ele vai entrar, querido? Pela carne. Pela carne. Pela carne. Ele vai entrar ali naquilo que a gente chama de brecha, da oportunidade que você dá a ele, e ele vai então, vamos dizer, hoje eu estou muito estressado. Muito estressado. Aí por algum motivo lá, você, o marido, fica muito estressado, se descontrola. E aí ele começa a discutir com a esposa. Ele está fazendo o quê? O procedimento dele é um procedimento santo? Não, o que ele está fazendo? Ele está dando um lugar, uma oportunidade para que o diabo use essa brecha que ele deu. E ele vai fazer, vamos usar uma palavra que você vai entender, ele vai dilatar essa obra da carne na vida daquele cristão. Ou seja, vai ampliar. Então daqui a pouco está gritando, e daqui a pouco a discussão vai, e lá se vai uma mão no olho. Pá! Não. Aí, se ele é um cristão, um evangélico, ele vai dizer: o diabo fez uma para mim hoje. Não foi o diabo. Foi você que não se controlou. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos dá domínio próprio. Mas ela sabia. Não justifica. Ela sabia, pastor, que se ela fizesse aquilo ali, ela ia me irritar. Não importa. Então a palavra diz que ele fica à nossa volta. Ele não vai entrar na sua vida. Então às vezes, querido, você vai num lugar e aí faz um culto que não é para Deus, que é para o diabo. Só fala do diabo, 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 e não se fala de Deus. Ele não vai entrar. Ele vai entrar e invadir a sua vida e fazer alguma coisa. Não vai. Diga para o irmão, ele não vai entrar. Diga para o irmão assim: não precisa ter medo do diabo. Não precisa ter medo do diabo. Você tem que fazer o que Tiago fala. Tiago 4,7. Que complementa essa palavra. Olha o que a palavra de Deus fala. Qual é o conselho da palavra de Deus? Qual é o conselho da palavra de Deus? Logo depois de Hebreus, capítulo 4, verso 7. Olha só. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Qual é a atitude de um cristão diante, vamos dizer, de um ataque do inimigo? O que a palavra fala? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se eu fizer o oposto, se eu resistir a Deus e me sujeitar ao diabo, vai dar tudo certo? Não vai. Então, a palavra diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor que eu me sujeite a Deus do que eu me sujeite às sugestões que o inimigo me dá. Porque todos os dias, todos nós somos tentados. Todos os dias as sugestões surgem. Todos os dias situações acontecem onde você pode brigar, você pode discutir, você pode ofender, você pode roubar, você pode matar, você pode furtar.
Você pode desobedecer a lei. Você pode corromper alguém, vai lá na prefeitura corromper alguém. Todos os dias essas situações estão diante de nós. E todos os dias nós precisamos decidir o que vamos fazer. Vamos nos sujeitar a Deus? Ou vamos aceitar as sugestões que o inimigo nos dá? Vamos flertar com os homens ou mulheres que encontramos durante o dia ou não? Não, pastor, eu não traio. Você pode não trair, mas às vezes fica flertando, fica de gracinha, passa a mão, fica flertando, fica gerando um sentimento, um desejo que você não vai poder satisfazer. Mas você está indo no embalo, você está seguindo o baile, conforme está sendo lhe sugerido. Você está dando, a palavra de Deus, ela diz assim: não deis lugar ao diabo. Se a palavra diz que não é para dar lugar ao diabo, é porque se você der, ele vai usar essa oportunidade, talvez uma única oportunidade, para acabar com a sua vida. Você pode fazer tudo certinho, aí você pega o seu carro, põe na estrada. Eu vou ver quando que ele vai. Você senta na estrada. Uau! Você já está na ilegalidade. Dali para furar um pneu e acontecer alguma coisa e você morrer. E aí? Você está seguindo, você está cedendo às oportunidades, aquilo que o inimigo está lhe oferecendo. E aí quando você cede, toda vez que nós abrimos mão de obedecer a Deus, toda vez que nós abrimos mão de nos sujeitar a Deus, e de dar lugar à carne, e dando lugar à carne, nós permitimos que o inimigo entre na nossa vida, isso vai ter uma consequência. Alguma consequência vai ter. Alguma consequência vai se abater sobre a nossa vida. Porque nós escolhemos desobedecer. No primeiro texto que nós lemos em Juízes, diz assim, ó: assim os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor e servindo aos Balaíns e a Asterotes. Tudo aquilo que vem a você, tudo aquilo que lhe cobiça, acaba te tornando um cativo daquilo que você cobiça. Então Israel, eles passaram a cobiçar, eles passaram a desejar os Balaíns, os deuses dessas nações. E quando eles passaram de tal forma a desejar aqueles deuses, Deus então permitiu que eles fossem cativos dessas nações. Deus permitiu que eles fossem presos por essas nações e que essas nações os fizessem escravos. Por que muitas pessoas hoje são cativas da teologia da prosperidade? Por quê? O que atrai elas? A ganância. Então liga lá a TV e diz: eu estava endividado, eu tinha não sei o que, eu não tinha nada, mas agora o meu patrimônio é de 10 milhões de reais, agora eu tenho tantas casas, tantos carros, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que atraiu essa pessoa? Foi Jesus? Foi o Evangelho? Foi Cristo? Foi a cruz? Foi o negar-se a si mesmo? Não, né? Foi a ganância. Então ela foi atraída pela cobiça e ela se tornou cativa da teologia da prosperidade. Então ela é cativa daquilo. E aí ela fica buscando, trazendo uma oferta de sacrifício, um voto maior, se desfazendo dos seus bens, porque ela está na expectativa de que um dia ela vai subir lá e vai dar um testemunho de que o seu patrimônio aumentou. Pode não ter nada de Cristo, mas o patrimônio dela aumentou. Pode não ter nada de conversão, de mudança de vida, mas o patrimônio aumentou. Ela se tornou cativa de algo que ela desejava, de algo que ela cobiçava.
Como o povo de Israel se tornou cativo de nações idólatras, porque eles se apaixonaram pela idolatria. Então Deus permitia que eles fossem cativos de uma nação idólatra, porque eles se interessavam pela idolatria, porque eles se sentiam atraídos pela idolatria. Porque muitas pessoas estão em lugares onde elas são tratadas apenas na sua alma, porque elas são atraídas por algo que só satisfaz a sua alma. Então elas são cativas de algo que não é evangelho, de que é autoajuda. Não tem Cristo, mas tem autoajuda. Tem o humanismo, que valoriza o homem, mas não tem Cristo. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que muitas vezes nós damos uma oportunidade para que o inimigo entre na vida de uma pessoa, entre na sua própria vida, porque você deu a ele a oportunidade, porque você abriu a ele a oportunidade, porque você cedeu a uma sugestão do inimigo, porque você fez o que ele estava lhe sugerindo. Você quer ver um exemplo? Deixa eu ver se eu cheguei a anotar aqui a referência. Lucas 22. Olha só. Lucas 22, verso 3. Lucas 22, verso 3 ao 5. Ora, olha só. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Quem era Judas? Era um dos apóstolos. Era um dos que, quando Jesus mandou ir para as aldeias, curar os enfermos e expulsar demônios, ele foi curar os demônios, curar as pessoas, expulsar os demônios. Ele foi fazer o que Jesus mandou. Ele era um dos apóstolos. Ele era um dos homens de confiança de Jesus. A palavra de Deus diz qual era a função dele. Ele era tesoureiro. O que a palavra fala sobre Judas? Porque ele tirava o dinheiro. Quando Maria traz aquela oferta, ela quebra aquele vaso de alabastro que valia o equivalente a um ano de salário. Judas diz assim: olha só, espiritualizar. Mas a gente podia vender isso e dar comida para os pobres. Nós podíamos dar comida para os pobres vendendo esse perfume. E aí Jesus diz para ele: os pobres, vocês têm, todo dia está aí, todo dia tem pobre, mas eu estou aqui agora. Mas a palavra diz que Judas falou isso porque ele tirava o dinheiro. Qual era o problema de Judas? Dinheiro. O dinheiro. Ele desviava, ele roubava, ele se apropriava indevidamente daquilo que as pessoas ofertavam para Cristo. Como é que o diabo agora entra no coração de Judas? A palavra de Deus diz: entrou Satanás em Judas. Agora, Judas não caiu no chão. Judas não ficou espumando. Judas não mudou a voz. Não ficou com a voz: agora eu vou lá vender Jesus. Não. Continuou lá. Muito pelo contrário. Ele estava participando de uma ceia. Ele participou da última ceia com Jesus. Mas o coração dele estava tomado por quem? Por quem? Por Satanás.
E aí ele foi lá e fez o quê? Vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus. Ele acabou fazendo o que o Tiago diz que a gente não deve fazer. Ele sujeitou-se ao diabo, porque ele podia ter dito: não, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso com Cristo, ele é o Filho de Deus, eu não vou agir dessa forma. Ele podia ter tomado qualquer outra decisão, mas muito pelo contrário. Não foram os sacerdotes que procuraram por Judas, não foram os principais sacerdotes que foram até Judas, foi Judas que procurou por eles, e que deu a entender que por algum dinheiro ele entregaria a Cristo. E agora? Então quer dizer, pastor, que uma pessoa pode estar tomada por Satanás e até mesmo fazer uso da palavra? Pode ser um cristão? O que você acha? Então, de repente, muitas pessoas estão aí vendendo Jesus, com o coração cheio de Satanás. E as pessoas pensando que estão ouvindo alguém que está cheio de Deus, e que na verdade Deus está cheio deles. Nós temos Pedro, se eu não me engano, em Mateus 16, que ele vem e Jesus pergunta para os discípulos: o que as pessoas estão falando de mim? E eles dizem: uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. E aí Jesus diz: e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se é mesmo Mateus 16. Essa eu não anotei. É 16:13. Ó, tem meu auxiliar aqui para... pastor, é uma bênção. E pela manhã, Mateus 16:13. 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, rapidamente se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então agora Pedro se levanta e ele diz alguma coisa, e Jesus diz: foi Deus que te usou para te revelar isso. Nenhum homem te revelou isso, foi Deus o Pai que te revelou. Mas aí Jesus está falando sobre a sua morte, ali no verso 23. E Jesus está falando que ele vai ser preso, Jesus está falando que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado. E aí no verso 22 diz assim, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Como assim? É o mesmo Pedro esse? Mesmo Pedro. Qual é a diferença de uma situação e outra? Ele começou a sentir pena de Jesus. Ele não teve compaixão, ele teve pena de Jesus. O senhor vai morrer, o senhor não pode fazer isso. Ele queria preservar a alma.
procurou e disse: pastor, porque eu estou sofrendo, porque não sei o quê, porque a minha luz foi cortada, porque eu estou não sei quantos dias sem luz, e agora, o que eu vou fazer? Eu disse: ora, querido, vai orar. Eu já fiquei uma semana sem luz também. Você não vai morrer se ficar uma semana sem luz. Agora, eu não posso querer aliviar o teu lado, porque Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. Aí eu disse: se é. Não adianta eu querer intervir se Deus quer te ensinar alguma coisa. Alguma coisa está errada. Alguma coisa Deus precisa alinhar na sua vida aí. Então, se Deus quer alinhar alguma coisa na sua vida, não sou eu que vou querer abreviar alguma coisa. É você pegar, você vê lá que a borboleta está no casulo e ela está se mexendo, querendo romper o casulo, e aí você vai lá e quer dar uma ajuda para a borboleta. E aí você abre o casulo. Sabe o que você faz? Você mata a pobre da borboleta. Ela não vai concluir o processo. Então, às vezes, querido, você está se batendo, mas Deus quer te ensinar alguma coisa. Então, quando Pedro diz para Jesus: não, o senhor não vai, o senhor não pode fazer isso. Aí ele está emprestando a sua boca para Satanás. Aí pode dizer mesmo: foi o diabo. Você vê que existe um pequeno véu que separa as coisas, porque às vezes você pode aconselhar alguém sendo uma pessoa sendo usada por Deus, e aconselhar alguém sendo instrumento de Deus para ministrar no coração de uma pessoa, para que o Espírito Santo ministre no coração daquela pessoa. Ou você pode usar uma psicologia qualquer. Até um determinado momento você está sendo instrumento de Deus, você está trazendo uma revelação para aquela pessoa, mas aí num dado momento você começa a querer misturar uma psicologia, um misticismo, alguma outra coisa. E aí já não é mais Deus que está te usando. Já não é mais o Espírito Santo que está usando. Você entende? Eu conheci uma igreja, uma congregação, e aí naquela congregação havia uma jovem, e aquela jovem, ela começou a se levantar como uma pessoa que profetizava. Então as pessoas começaram a vir de longe para ouvir uma profecia, para profetizar, para ouvir o que ela tinha para dizer. Então as pessoas vinham para ouvir ela, não para ouvir Cristo. Porque as pessoas gostam dessas coisas. Essa semana passada um menino me chamou e disse: pastor, o senhor tira para mim uma palavra, eu preciso tomar uma decisão. Eu esperei, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e ora, que Deus vai te dar uma resposta, meu filho. Não, mas eu queria que o senhor... Não, vai orar, meu filho. Eu não sei nem do que você está falando. Eu não sou adivinha. Eu não sou adivinha. Vai orar que Deus vai te iluminar, meu filho. Olhe para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Eu não sou um mago. Eu não sou um mago, mas as pessoas querem um mago. Querem um guru. Daí elas acham, porque a gente prega mais ou menos, que a gente vai ser um guru. Vai olhar para elas e vai dizer: aí, faça isso, faça aquilo. Então, aquela igreja começou a ser envolvida com aquelas profecias. Pode ser que em um dado momento realmente Deus usasse aquela menina, mas aí chega um dia que ela vai ao culto e não está cheia de Deus, mas as pessoas querem ouvir uma profecia, e aí começa a sair de tudo, até que por fim, numa dessas profecias, ela começou a dizer: Deus está dizendo que o pastor tem que ter 2 mulheres, ele tem que ter a sua esposa e tem que ter uma mulher de Deus. E aí ela disse: eu sou a mulher que tem que estar ao lado do pastor.
E aí eles passavam tardes inteiras trancados no gabinete orando. Num dia desses, a esposa veio ver. E aí descobriu que eles não estavam orando. Que ele estava fazendo outra coisa. Então é muito fácil às vezes, querido. As pessoas elas querem um guru e o que a pessoa disser para ela, e ela vai agir conforme uma palavra que não foi Deus quem deu. A Bíblia diz que quando você é cobiçado por essas coisas, Deus envia um espírito de engano. Deus envia um espírito de engano. Eu quero ver uma palavra, eu quero ver uma profecia, eu quero ver uma revelação. Olha o erro de Israel. Se sentia atraído por essas coisas. Quantas vezes vou em algum lugar e alguém vem dizer, Deus está dizendo que está bem, amém, tá bom, tá. E vem querer botar a mão na minha cabeça, sai fora. Deus está dizendo que vem um tempo novo na sua vida. Isso eu sei, quero alguma coisa que eu não sei. Alguma coisa nova vai acontecer, eu sei, eu quero saber o que, eu quero detalhes. Se é Deus que está falando e Ele não falou comigo lá no quarto, Ele vai me dizer alguma coisa que eu não sei. Algo que eu não ouvi ainda, que é tão importante que Ele vai usar alguém de fora para falar para mim. Mas se é a mesma coisa de sempre, se são profecias encomendadas e profecias humanas de elevação do homem, Deus vai te usar. Vai usar, lógico que Ele quer usar todos nós. Então às vezes, porque ela tem aquela cobiça, aquele desejo, ela se torna cativa de um espírito de engano. Podia contar muitas histórias. Muitas histórias. A história de uma senhora, ela tinha 6 filhos. 6, né? 6 meninas. 6 meninas. E ela engravidou de novo. Pessoa de Deus, família de Deus. Aí um dia no culto, levantou-se uma profecia. E alguém foi lá e botou a mão na barriga dela e disse, Deus está dizendo que vai vir um menino. E disse até o nome do menino. E aí aquela mulher ficou tão feliz com aquela palavra que ela recebeu. Fez um enxoval todo de menino. Não fez exame para saber se era menino ou menina, porque ela acreditou na revelação. E aí quando chegou no dia que a criança nasceu, sabe o que era? Uma menina. Aí vai dizer o que para essa família? O marido ficou decepcionado, abandonou fé, abandonou tudo. A esposa ficou tão doente que veio a falecer pouco tempo depois. Então por quê? Mas por que essas coisas acontecem? Porque é mais fácil ouvir um guru do que ler a palavra. É mais fácil ouvir alguém que vai dizer lá algumas palavras numa voz diferente. Deus, e a pessoa parece que está com um problema respiratório. Do que ver a palavra, do que ver o que a palavra está dizendo, do que a palavra ensina, o que a palavra dá resposta. É simples. O que diz no povo de Israel? Eles abandonaram a Deus. Eles viraram as costas para Deus. Então Deus permitiu que eles fossem escravizados por aquilo que eles cobiçavam. Eles pela idolatria, muitos pela teologia da prosperidade, muitos pelas falsas profecias, pelas falsas revelações, porque é o que eles cobiçam. Quando a palavra de Deus fala que o Lázaro morreu, e ele disse assim, deixa eu voltar. O rico disse, deixa eu voltar, deixa eu ir lá falar para a minha família o que é que espera eles aqui, para que eles não venham para o mesmo lugar de sofrimento que eu.
Deixa eu ir até lá e falar para eles. Jesus disse: eles têm os profetas, eles têm a palavra, que eles os ouçam. Mas a pessoa não quer ouvir a Deus. Não, eu vim dizer que lá em tal lugar, se você for lá, o espírito do fulano que morreu vai lá e vai falar para você. Não vai falar, porque Jesus já disse que não vai falar. Mas se eu quiser virar as costas para Deus e me sentir atraído por isso, eu vou ser cativo dessas coisas. Mas pastor, o senhor não ia falar de batalha espiritual? Eu estou falando de batalha espiritual. Não deis lugar ao diabo. Não dê uma chance para que ele te derrube. Não dê uma chance para que ele te destrua. Não dê uma chance para que ele destrua a tua família. Não dê uma chance para que ele destrua o teu casamento. Se você não sabe se controlar, ore. Ore para que Deus te dê graça, para que você se controle. Ah, mas eu sou estourado. Então está na hora de você orar e não ser mais estourado. Se eu trabalho em algum lugar, se eu sou funcionário de algum lugar, e eu tenho um patrão que pode não ser tão bom, tão santo, mas eu quiser bater de frente com ele, você acha que ele vai fazer o que comigo? Vai mandar pra rua. E aí eu vou dizer o que? Foi o diabo? Não. Poderia ser evitado? Poderia. Por que não foi? Porque você não se controla. Você não tem domínio próprio. Você deu lugar. Você deu oportunidade para que o inimigo entrasse e destruísse a tua vida, arruinasse a tua vida, arruinasse o teu casamento, arruinasse as tuas finanças. Você pode dizer o que quiser, mas não é o diabo que passa o cartão na máquina lá. É você. Não é ele que faz você gastar, é você que gasta porque você não se controla. Depois não adianta dizer, mas eu queria, mas Deus disse que vai me prosperar. Deus vai prosperar, mas existem regras na palavra. Ele diz assim: se você semear, você vai colher. Se você não semear, você não vai colher. Nós moramos lá no sítio, são 3 hectares, eu não tenho horta lá agora. Eu posso andar os 3 hectares procurando um pé de alface e não vou achar, porque eu não planto alface. Aí eu vou lá agora procurar uma couve, não tem, eu não planto. Mas por que não tem, pastor? O senhor não ora? Eu vou chegar lá num cantinho e vou dizer: agora vai brotar alface aqui. Não vai. Não vai, por quê? Porque eu não semeei. Eu não semeei, eu não vou colher. Como que Deus vai me dar algo que eu não semeei? Como que eu vou prosperar se eu não semear? Paulo diz: cada um contribua conforme a sua condição. Cada um contribua conforme determinar no seu coração. Não, mas eu não quero contribuir. Não semeia, meu filho, fica bem à vontade. Mas se não colher, não chore, não reclame, não brigue com Deus, não culpe a Deus. Não diga que Deus não me abençoa. Como que Deus vai fazer surgir um pé de alface se eu não semeei aquela alface? Eu posso chorar pelos 3 hectares de terra e a alface não vai brotar. E eu posso fazer qualquer outra coisa, mas se eu semear, vai ter. Se você semear, você vai colher. Amém? Vamos ficar de pé? Semana que vem nós vamos continuar